quantas vezes sentiste dentro de ti que era tempo de tomar uma atitude, mas continuaste à espera de te sentires preparado? O problema é que muitas vezes esperamos nos sentir preparadas para mudar. E hoje vais entender porque saber que precisas mudar não é o suficiente. E o que acontece quando finalmente decides seguir uma direção diferente. Olá, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Se já ouviste vezes sem conta que precisas de mudar, então já sabes como essa frase é fácil de dizer, mas difícil de praticar. Eu não te vou dizer que tens de mudar, nada disso. Isso só tu sabes. O que quero é ajudar-te a perceber porque realmente continuas no mesmo lugar, mesmo sabendo há tanto tempo que precisas de dar esse passo. A verdade é que há coisas que sabemos, olha, há décadas. Sabemos que uma relação nos está, por exemplo, a consumir, que um hábito nos está a destruir, que uma conversa até já devia ter acontecido, e mesmo assim continuamos iguais. Não porque nos falta informação, mas porque entre saber e mudar existe uma decisão que temos medo de tomar. Repara nisto. Por exemplo, uma mulher sabe que precisa deixar de viver para agradar a toda a gente, mas continua a dizer sim quando queria dizer um não. Outra sabe que a saúde já lhe deu sinais, mesmo assim continua a adiar a consulta. Ou talvez uma mudança de hábitos, que não é falta de conhecimento, é o peso da decisão. E esta é uma contradição que quase ninguém gosta de admitir. À noite, quando tudo fica em silêncio, a consciência até fala, mas diz assim baixinho: sabes que isto não pode continuar assim. Mas chega amanhã, a rotina começa e a vida abafa mais uma vez aquilo que já sabemos. Há uma coisa muito curiosa no meio disto tudo. Quanto mais tempo passa, mais fácil se torna justificar a estagnação. No início dizemos, ainda estou a pensar, mais tarde dizes, eu talvez sou assim, e sem perceber o adiamento deixa de parecer uma escolha e passa a parecer identidade. Mas na verdade não é assim, é apenas uma decisão adiada durante demasiado tempo. Porque saber exige pouco, decidir exige tudo. Saber não muda a tua vida, decidir sim. Porque decidir tem um preço. Há hábitos que tens de abandonar, há conversas que tens de enfrentar, há pessoas que podem não gostar da tua mudança e é por isso que tantas vezes preferimos continuar onde estamos. Então começam aquelas desculpas. Ainda não é a altura, eu preciso mais tempo, eu vou começar na próxima semana, quando tudo estiver mais calmo e blá 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 blá. Repara como estas frases parecem sensatas, mas na verdade são apenas formas educadas de adiar uma decisão que já sabíamos que precisávamos tomar. Agora, ouviste aqui com muita atenção, ninguém se sente pronta antes de decidir, porque a coragem não aparece primeiro. É a decisão que faz nascer a coragem. Enquanto esperares sentir-te preparada, vais continuar sempre à espera, porque continuar no mesmo lugar também é uma decisão. Só que essa decisão de deixar que tudo permaneça igual ainda um obstáculo mais silencioso, o conforto do conhecido. Mesmo quando o lugar onde estamos nos faz mal, é um lugar que conhecemos. E aquilo que conhecemos, mesmo sendo doloroso, parece mais seguro do que aquilo que ainda realmente não conhecemos. É por isso que tantas pessoas preferem continuar presas ao sofrimento que já conhecem, do que arriscar uma direção diferente. Agora, pensa numa pessoa que carrega há muitos anos uma mala demasiado pesada. Ela sabe que pesa, sente esse peso todos os dias, mas habituou-se a caminhar assim. Ao fim de tanto tempo, já nem imagina como seria andar sem aquele peso.
Quando alguém lhe vai perguntar por que não largas essa mala? E a resposta já não é não consigo. É já nem sei quem sou sem ela. É isso que o hábito faz. Transforma o sofrimento em identidade. Minhas queridas, existe uma palavra que hoje quase ninguém gosta de ouvir. Arrependimento. E muitas vezes é mal compreendida. Pensamos que arrepender-se é sentir culpa, é lamentar, é viver preso ali ao passado, mas não é bem assim. O verdadeiro arrependimento não é um sentimento, é uma mudança de direção. É deixar de caminhar para um lado e escolher um caminho novo. Há um texto na Bíblia que explica isso de uma forma muito clara. Está em Ezequiel, no capítulo 18, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Repara na ordem. Primeiro, arrepender. Depois, converter. Primeiro, mudar de direção. Só depois começar uma vida nova. Porque este texto não nos pede que fiquemos presos à culpa. Pede-nos que deixemos o caminho que sabemos estar errado. Isso muda tudo. Porque significa que o passado não precisa de decidir o teu futuro. O que decide realmente o teu futuro é a direção que escolhes a partir de hoje. Repara também noutra expressão muito usada: criai em vós um coração novo. Criar não é encontrar, é construir. E ninguém constrói uma vida nova num único dia, certo? Constrói-se decisão após decisão, escolha após escolha. Cada vez que recusas continuar no mesmo caminho, estás a construir esse coração novo. Há uma diferença que nunca deves de esquecer. A culpa olha para trás e fica presa lá. Enquanto o arrependimento olha para trás apenas o suficiente para aprender e depois ele volta-se para a frente. A culpa faz-nos repetir a mesma dor. O arrependimento leva-nos a escolher uma direção diferente. É por isso que Ezequiel não termina com a culpa, termina num coração novo, num espírito novo e numa vida nova. Agora, pensa na tua vida. Qual é essa área em que dizes: há demasiado tempo, eu sei que preciso de mudar? Talvez seja uma relação, um hábito, uma conversa que tens adiado ou até um limite que nunca tiveste coragem de colocar. A pergunta já não é se sabes. A pergunta é: o que é que te impede de decidir? Eu não sei, talvez seja o medo, talvez o medo de falhar, o medo de julgamento, talvez o medo de perder as pessoas ou talvez seja apenas o conforto de continuar onde sempre estiveste. Mas lembra-te aqui de uma coisa: o preço de mudar assusta, eu sei, mas o preço de nunca mudar é quase sempre muito maior. Só que esse é pago em silêncio, ao longo dos anos. Agora quero deixar-te aqui 3 perguntas. Não respondas depressa, responde com honestidade. Se nada mudar nos próximos 5 anos, como estará essa área da tua vida? O que vais perder se continuares a adiar? E qual é o primeiro passo que podes dar ainda hoje numa direção certa? Não precisas mudar tudo hoje, mas podes mudar a direção hoje e agora. Porque uma vida não muda um único momento. Muda quando uma decisão começa a ser repetida. Todos os dias. É assim que nasce um coração novo. É assim que uma pessoa deixa de viver presa ao seu passado e começa a caminhar para aquilo que pode ser. Olha, e antes de terminares, eu gostava de te fazer aqui um pedido. Escreve aqui nos comentários. Talvez só apenas uma palavra. A palavra que representa aquilo que hoje decidiste deixar para trás. Sei lá, pode ser medo, ou culpa, um adiamento, ou outra que faça sentido para ti. Talvez a tua decisão dê coragem a outra pessoa, que
também precisa de mudar hoje. Se esta conversa hoje falou contigo, deixa aqui o teu gosto, subscreve o canal, olha, ativa o sininho e partilha com alguém que também esteja à espera da coragem que nunca chega. Porque muitas vezes o que muda a vida é ouvir no momento certo a verdade que já conhecíamos. E lembra-te, se Deus através deste momento falou contigo, não ignores essa voz. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo. É nele que muitas vezes Deus nos mostra a direção. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!